Acordar, assustado de madrugada. Oração de 1 hora para dormir protegido, até amanhecer hoje. O medo que acorda, no meio da noite. Você desperta de repente. O coração dispara, o ar parece preso, e o silêncio da madrugada pesa mais do que o próprio sono. Há uma sensação de que algo está errado, como se um medo invisível tivesse atravessado o quarto. O relógio marca 1 hora improvável e a mente começa a girar. Por que acordei agora? O que está acontecendo comigo? Essa é a hora em que o corpo pede descanso, mas a alma grita por proteção. E talvez você já tenha sentido isso mais de uma vez. Acordar assustado, olhar ao redor e sentir que o ambiente carrega algo que não sabe explicar. O medo se mistura à solidão, e o que era apenas um despertar repentino se transforma em inquietação. Mas há algo que você precisa saber. Deus também está acordado nessa hora. O Espírito Santo não dorme. Ele observa o seu coração agitado e se aproxima suavemente, como quem diz: eu estou aqui. Você não está só. Existem momentos em que a noite parece mais espiritual do que o dia. É nesse silêncio profundo que as batalhas invisíveis se tornam mais intensas. A mente lembra de coisas que você tentou esquecer. O coração revive dores que o dia disfarçou. E é por isso que tantos despertam assustados, sem entender que não é apenas o corpo que desperta. É a alma pedindo socorro, é o espírito clamando por descanso verdadeiro. Esta oração é para esse momento, para as madrugadas em que o medo parece maior do que a fé e a ansiedade tenta roubar o sono. É para quando você sente o peso do ambiente, para quando o coração bate rápido sem explicação e tudo o que você deseja é paz. Hoje, o Espírito Santo vai passar por esse quarto. O lugar onde agora você está será tomado por uma presença tão real que o medo perderá o poder. Cada canto será coberto por luz. Cada pensamento será silenciado pela voz de Deus. E o que antes te acordava com susto, agora será o sinal de um encontro sagrado com a presença divina. Você não precisa fugir do medo. Precisa convidar Deus para o centro dele. É assim que a noite muda. É assim que o coração desacelera. É assim que o descanso volta. Então, feche os olhos. Respire. Sinta o ar entrando. E com ele a certeza de que o céu se move ao seu favor. Enquanto o mundo dorme, Deus trabalha. E o que parecia um despertar sem sentido é, na verdade, um chamado celestial. Filho, filha, acalma teu coração. Eu estou contigo nesta madrugada. Essa é a oração para que você durma protegido até o amanhecer. Durante esta hora sagrada, o medo será dissolvido, o ambiente será purificado e a sua alma encontrará abrigo sob as asas do Altíssimo. E antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite. Se esta mensagem está alcançando o seu coração, inscreva-se agora no canal, porque cada oração aqui é uma ponte entre você e a paz que Deus deseja restaurar em sua vida. Escreva nos comentários: eu durmo em paz sob a proteção de Deus. Essa é a sua declaração de fé, o selo espiritual desta noite. Agora, mantenha-se comigo. Não é por acaso que você está ouvindo isso. Existe algo que Deus quer curar em você hoje. Algo que Ele quer restaurar no seu sono, na sua mente, no seu coração. O medo que te acordava vai se transformar no sinal de que Deus te visita na madrugada. E quando esta oração terminar, você não apenas dormirá em paz, você vai perceber que o ambiente mudou, que o peso se foi e que a presença de Deus permaneceu. A dimensão espiritual da madrugada. Há algo misterioso e sagrado nas horas mais silenciosas da madrugada. Quando tudo parece dormir, o céu permanece acordado. É nesse intervalo entre a escuridão e o amanhecer que o mundo espiritual se torna mais perceptível.
O corpo descansa, mas a alma permanece sensível, e aquilo que está guardado dentro do coração encontra voz. Talvez por isso tantas pessoas acordem de repente, com o coração acelerado, sentindo que algo as chamou, mesmo sem saber o que foi. A madrugada é um território de revelação, mas também de batalha. É o momento em que a mente tenta encontrar descanso, enquanto o espírito trava guerras invisíveis. A Bíblia revela que Deus fala durante a noite. Em Jó 33 está escrito: Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mas o homem não atenta para isso. Em sonho, em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução. Deus fala enquanto você dorme. Ele corrige, cura, consola e protege. A madrugada é o palco onde o Espírito de Deus trabalha em silêncio, enquanto o mundo natural repousa. Mas o inimigo também tenta agir nesses momentos. Ele se aproveita do cansaço, das lembranças mal resolvidas, das angústias acumuladas durante o dia e sussurra medo, culpa, confusão. Por isso, tantas pessoas despertam assustadas, sentindo um peso no ambiente como se algo estivesse errado. Essa sensação não é apenas física, é espiritual. E é por isso que orar à noite é uma arma de luz contra as trevas. O Salmo 91 declara que o justo não temerá o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Veja a sabedoria dessa promessa. Deus reconhece que há terrores noturnos, mas assegura que eles não terão poder sobre quem confia nele. O medo é real, mas o poder de Deus é maior. Quando você ora, quando declara a presença do Senhor sobre o seu quarto, algo muda na atmosfera. O ambiente responde à autoridade da fé. A madrugada, para muitos, é sinônimo de solidão. Mas para os que creem, ela é o tempo em que Deus mais se aproxima. Enquanto o mundo dorme, Ele observa o seu coração. Enquanto todos se calam, Ele sussurra promessas. Quando o medo tenta te despertar, é o Espírito Santo quem te convida a lembrar: não temas, porque eu estou contigo. Essa lembrança transforma o medo em adoração e a ansiedade em descanso. Há pessoas que acordam de madrugada sentindo opressão, peso, ou até mesmo chorando sem saber por quê. Mas Deus te diz hoje: não é o mal que te desperta, é o céu te chamando para o abrigo. Ele quer te envolver na sua paz antes que o dia nasça. Quando você desperta e ora, o que era um ataque se transforma em comunhão. O que parecia uma perturbação se torna encontro. A madrugada é o momento em que o Senhor visita o coração do cansado e diz: ainda estou aqui. É o instante em que Ele te lembra que mesmo quando o corpo está vulnerável, a alma está guardada sob suas asas. Cada suspiro, cada oração sussurrada no escuro é ouvida no trono de Deus. Por isso, não veja o despertar repentino como castigo, mas como convite. Quando o medo te acordar, responda com fé. Quando a solidão te cercar, lembre-se: o quarto está cheio da presença de Deus. O mesmo Espírito que acalmou o mar enquanto Jesus dormia está agora sobre o seu lar. Ele não permitirá que o mal te toque. A madrugada não é o fim da noite, é o prelúdio do amanhecer. E enquanto o sol não nasce, o próprio Deus ilumina a sua alma. Porque o medo cresce à noite. Quando a noite cai e o silêncio toma conta de tudo, algo dentro de nós desperta. As vozes do dia se calam, mas as vozes internas ganham força. O barulho das ruas desaparece, e o que resta é o som dos próprios pensamentos. É nesse instante que muitos percebem como o coração está realmente. A escuridão não é apenas externa. Ela revela o que estava escondido dentro da alma. Durante o dia você se distrai, trabalha, conversa, se ocupa. Mas à noite, quando o mundo adormece, não há para onde fugir. É então que o medo aparece, não porque ele nasceu agora, mas porque sempre esteve ali.
escondido sob as tarefas, os sons e as luzes. A noite é o espelho que mostra o que o coração tenta esconder. É por isso que tantas pessoas acordam assustadas, sentindo o coração disparar, como se algo tivesse acontecido. O corpo reage a um medo que nem sempre tem nome. O cérebro, em silêncio, começa a processar tudo o que foi acumulado: preocupações, dores, inseguranças, lembranças do passado. E o inimigo tenta se aproveitar desse momento para semear dúvidas e pensamentos sombrios. Mas há algo que o inimigo não entende. O mesmo silêncio que ele tenta usar para gerar medo, Deus usa para gerar fé. O medo cresce na escuridão porque ela simboliza o desconhecido. Mas o desconhecido é exatamente onde Deus mais opera. A Bíblia está repleta de momentos em que o Senhor se manifestou à noite. Foi à noite que ele apareceu a Jacó e lhe prometeu proteção. Foi à noite que os anjos visitaram José em sonhos. Foi à noite que o Senhor libertou o povo do Egito. E foi no silêncio da madrugada que Jesus orava, buscando força e intimidade com o Pai. A noite nunca foi um tempo de ausência de Deus. Ela é o cenário onde a sua presença se manifesta de forma mais íntima. Mas o inimigo tenta distorcer essa percepção, fazendo você acreditar que o escuro é sinônimo de abandono. Não é. O escuro é o pano de fundo onde a luz de Deus se destaca. O medo noturno tem um propósito espiritual. Ele revela onde ainda não entregamos o controle. Quando você teme o que pode acontecer, é porque esqueceu que o Senhor já está lá. O medo não é apenas uma emoção. É um lembrete de que precisamos confiar novamente. E é por isso que nas madrugadas em que o coração dispara, o Espírito Santo sussurra: entrega. Eu estou aqui. Quantas vezes você já sentiu uma presença no quarto, uma sensação de peso, como se algo te observasse? Quantas vezes o sono foi interrompido por um sobressalto, um sonho ruim ou um sentimento inexplicável de angústia? Esses momentos não são apenas coincidência. São batalhas espirituais sutis, nas quais Deus te convida a exercer autoridade. Quando você ora, o medo se dissolve. Quando você declara a palavra, o ambiente muda. Quando você chama pelo nome de Jesus, o inimigo precisa recuar. O medo cresce quando há silêncio, mas se desfaz quando há fé. O segredo é não deixar o medo dominar o espaço. Abra a boca e declare: Senhor, este quarto é teu, este sono é teu. Esta noite pertence à tua presença. Essas palavras simples têm poder porque a fé verbalizada é uma chave espiritual. A atmosfera responde à voz daquele que crê. Deus nunca prometeu que você não passaria por noites difíceis. Ele prometeu que estaria contigo em cada uma delas. E é essa presença que transforma a escuridão em abrigo. Quando você entende isso, o medo deixa de ser inimigo e se torna sinal de que é hora de se aproximar de Deus. A noite é um convite à confiança. É quando não vemos nada que aprendemos a acreditar. É quando o corpo descansa que a alma se entrega. É quando tudo está quieto que o coração escuta. Por isso, se o medo vier, não lute contra ele com força humana. Enfrente-o com fé. Diga ao seu coração: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O medo cresce à noite, mas é também à noite que Deus mostra que está no controle. E quando essa verdade desce à alma, o coração desacelera, o corpo relaxa e o sono volta. A presença de Deus é a resposta que o medo teme. A troca divina, do medo à fé. Há um momento durante a noite em que o medo parece maior que tudo. O coração dispara, os pensamentos se embaralham e a alma parece buscar uma saída que não encontra. Mas é justamente nesse instante que Deus se aproxima.
Quando você chega ao limite da ansiedade e da preocupação, ele começa a agir. O medo tenta te paralisar, mas Deus usa o medo para te conduzir à entrega. Existe um mistério espiritual na forma como Deus trabalha. Ele transforma aquilo que o inimigo usa para te enfraquecer em instrumento de fortalecimento. O medo é a semente da fé, se você permitir que ela floresça. É no ponto mais escuro da madrugada que a luz da confiança começa a nascer. Quando o coração está acelerado, a mente tenta controlar o que não pode. E é aí que o Espírito Santo fala suavemente. Você não precisa controlar o que já está nas minhas mãos. É nessa entrega que ocorre a troca divina. O medo não é simplesmente removido, ele é substituído. Cada vez que você diz, Senhor, eu confio, algo muda no invisível. O que era angústia se torna descanso. O que era tensão se torna paz. Deus não espera que você vença o medo sozinho. Ele espera que você o traga até ele. A fé não é a ausência de medo, é a decisão de confiar, mesmo quando o medo grita. E quando você escolhe confiar, o medo perde voz. Ele tenta voltar, mas já não tem poder, porque agora quem domina o ambiente é a presença de Deus. Pense nisso. O medo é uma emoção humana, mas a fé é uma resposta divina. Enquanto o medo aponta para o perigo, a fé aponta para a promessa. O medo paralisa, a fé movimenta. O medo sufoca, a fé liberta. O medo olha para o escuro e diz, você está sozinho. A fé olha para o mesmo escuro e responde, Deus está aqui. A fé não é um sentimento, é uma decisão. É uma escolha consciente de confiar em quem nunca falhou. É fechar os olhos não para fugir da realidade, mas para enxergar com os olhos do Espírito. Quando você faz isso, a atmosfera muda. O quarto que antes parecia sufocante se torna refúgio. A cama que antes era palco de inquietação se torna altar de descanso. A noite antes temida se transforma em tempo de comunhão. Há uma promessa em Isaías 26:3 que se cumpre toda vez que alguém escolhe confiar. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A paz não é ausência de guerra, é presença de Deus. E essa presença não depende de circunstâncias, ela depende de fé. Quando você decide entregar o medo, algo sobrenatural acontece. O espaço que ele ocupava dentro de você é preenchido pela presença do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz que o amor perfeito lança fora o medo. Porque o amor de Deus não apenas consola, ele ocupa. E onde o amor ocupa, o medo não tem lugar. Essa troca divina acontece em silêncio. Não há barulho, não há espetáculo. Apenas um coração que se rende e uma presença que entra. E quando ela entra, você sente. O ar muda, a mente desacelera, o corpo se solta, o coração se acalma. É como se o céu respirasse junto com você. A fé não apaga o medo do mundo, mas ilumina o caminho no meio dele. E de repente, o que antes era motivo de desespero se torna oportunidade de intimidade. Cada lágrima se torna semente de esperança. Cada noite mal dormida se torna terreno para uma nova experiência com Deus. O Espírito Santo quer realizar essa troca hoje, agora. Ele quer pegar o medo que te desperta de madrugada e transformá-lo em paz, que te embala até o amanhecer. Mas, para isso, você precisa permitir. Precisa abrir as mãos, soltar o controle e dizer, Senhor, eu não consigo sozinho. É nessa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus nunca desperdiça uma noite de medo. Ele transforma cada despertar em encontro. E é nesses encontros silenciosos em meio ao escuro que nascem as maiores experiências de fé.
porque a fé não se constrói nos dias de sol, mas nas madrugadas em que o coração escolhe confiar, mesmo sem entender. Hoje, o Senhor te convida a essa troca divina. Entregue o medo, receba a paz. Entregue o controle, receba descanso. Entregue a ansiedade, receba a fé. Porque quando o medo sai, Deus entra. E quando Deus entra, o escuro perde força, o corpo se rende e a alma finalmente encontra descanso. Oração guiada. Parte 1. A alma que clama na noite. Senhor, neste instante, quando a noite envolve tudo e o silêncio parece pesar sobre a alma, eu me coloco diante de Ti, não com palavras ensaiadas, mas com o coração nu, sincero, cansado e sedento. Tu conheces as inquietações que me tiram o sono, as lembranças que retornam sem aviso, os medos que se escondem atrás dos pensamentos. Nada está oculto ao teu olhar, e é por isso que eu venho, porque sei que só a tua presença pode aquietar o que o mundo agita. Pai, eu te peço, entra agora neste ambiente. Passa por cada canto deste quarto, por cada respiração, por cada batida acelerada do coração. Que a tua presença comece a preencher o ar. Que o som da tua voz silenciosa cubra cada ruído interno, cada ansiedade que insiste em falar mais alto. Eu sei, Senhor, que o medo não desaparece porque eu ignoro, mas porque te entrego. Por isso, neste momento, eu te entrego tudo. O medo, a dúvida, a culpa, a dor, o que entendo e o que não compreendo. Espírito Santo, vem com tua paz. Tua paz não é frágil, não depende do que acontece lá fora. Ela vem do alto e se estabelece onde há fé. Toca agora os pensamentos que correm sem direção. Toca o corpo que está tenso, cansado, que luta para descansar. Que cada músculo receba teu toque. Que cada célula sinta teu poder restaurador. Que o corpo que teme relaxar encontre segurança na certeza de que o Senhor está aqui. Senhor, há feridas antigas que se manifestam nas madrugadas. Há dores que o tempo não conseguiu curar. Memórias que retornam no escuro. Vozes do passado que ainda ecoam no silêncio. Mas nesta noite, eu te peço, cala cada voz que não vem do teu espírito. Que toda lembrança carregada de dor seja lavada pela tua misericórdia. Que a tua presença penetre nos lugares onde o medo construiu morada. Deus, tu és o refúgio para a alma cansada. Tu és o abrigo seguro para quem desperta assustado. Tu és o descanso de quem não encontra repouso. Por isso, eu te peço, cobre-me com tua sombra. Estende tuas asas sobre mim e deixa que eu sinta tua proximidade. Que o frio do medo se dissipe no calor da tua presença. Espírito Santo, passa pela mente agora. Alinha os pensamentos, silencia as vozes da preocupação. Cada frase que o inimigo tentou semear com inquietação, você não vai conseguir. Você está sozinho. Nada vai mudar. Que seja substituída agora pela tua verdade. Que o coração ouça: eu estou contigo. Eu sou o teu descanso. Eu não te deixarei. Senhor, entra também nos sonhos. Que nenhum pesadelo tenha autoridade nesta noite. Que os pensamentos noturnos sejam purificados. Que enquanto o corpo descansa, a alma se encontre contigo. Que o sono seja campo de revelação e não de tormento. E se o inimigo tentar se aproximar, que ele encontre o teu anjo à porta. Que nenhuma sombra atravesse o limiar da tua proteção. Que este quarto se torne território sagrado, consagrado ao teu nome. Que o teu espírito caminhe por este espaço como vento suave, varrendo toda perturbação, dissipando toda influência contrária. Senhor, eu oro por quem agora chora sem entender o motivo. Por quem sente o coração apertado e pensa que não há saída. Toca, Senhor, essa alma. Mostra que há vida além da angústia, a esperança além do medo.
Que essa pessoa sinta o teu toque agora como um cobertor invisível, um abraço que não se vê, mas que envolve por completo. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, Senhor, eu creio. Esta noite não será eterna. Este medo não será permanente. Esta ansiedade não definirá o amanhã. Porque o teu amor é mais forte do que qualquer tormenta. Eu declaro que esta oração é um portal aberto para a tua presença. Que o ar neste ambiente mude, que o clima espiritual se transforme. Onde havia opressão, que haja leveza. Onde havia medo, que haja fé. Onde havia agitação, que haja silêncio. Senhor, ensina-me a descansar em Ti. Ensina-me a respirar com calma, a confiar de novo, a entregar sem resistir. Eu não quero mais lutar contra a noite, quero atravessá-la contigo. Porque sei que quando o Senhor está presente, até o escuro brilha. E agora, enquanto eu respiro mais lento, enquanto o corpo começa a se soltar, eu sinto o teu espírito me envolver. Não há mais espaço para o medo. Ele foi substituído pela tua paz. E nesta paz, eu escolho ficar. Declaração de proteção. Agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre esta noite uma unção de proteção total. Não é uma proteção simbólica, mas real, poderosa e espiritual. Cada palavra que sai da minha boca se torna como um escudo invisível, cercando este ambiente, blindando esta mente, guardando este coração. Nenhum mal terá autoridade aqui. Nenhuma força contrária atravessará os limites da presença de Deus. Senhor, a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então eu me coloco debaixo da tua sombra agora. Que esta casa seja o esconderijo da tua presença. Que cada parede, cada porta, cada janela seja marcada pelo teu nome. Que o ar que se respira aqui esteja impregnado da tua paz. Espírito Santo, percorre este ambiente. Passa como um vento suave, mas cheio de poder. Onde houver escuridão, acende luz. Onde houver ruído invisível, traz silêncio. Onde houver perturbação, instala calma. Nada poderá permanecer quando o Senhor entra. Que os anjos do Senhor acampem ao redor deste lugar, como muralhas vivas, com espadas desembainhadas, protegendo cada pessoa que aqui repousa. Senhor, eu declaro que toda força do mal que tenta se aproximar será confundida, desfeita, desarmada e expulsa. Nenhum pesadelo sobreviverá à tua presença. Nenhum pensamento de medo encontrará abrigo. Nenhum espírito de ansiedade terá espaço. Este ambiente agora pertence ao teu reino. Este quarto é território sagrado, consagrado ao sangue de Jesus. Eu declaro que toda seta lançada contra esta mente será quebrada. Toda palavra maldita, toda inveja, toda perturbação espiritual perde o poder agora. Nenhuma energia contrária terá domínio aqui. O Senhor Jesus é Rei sobre este lugar. A cruz é o selo desta casa. O sangue derramado é a cobertura sobre este lar. Pai, eu oro para que o teu Espírito encha este espaço com uma atmosfera celestial. Que a paz se torne tão densa que até o ar pareça diferente. Que quem entrar aqui sinta tua presença antes mesmo de entender o motivo. Que os sonhos sejam visitados pela tua luz. Que a madrugada se torne o tempo de encontro entre o homem e o Criador. Senhor, eu declaro que nenhuma mente ficará à mercê da inquietação. Nenhuma alma se perderá em pensamentos de medo. Nenhum corpo será dominado pela tensão. Eu declaro descanso profundo, sono restaurador, coração em paz. O medo que antes acordava no meio da noite, agora dorme vencido pela fé. Espírito Santo,
Cobre cada pessoa que ouve esta oração com o teu manto protetor. Que o teu toque seja como um cobertor invisível, envolvendo, acalmando, curando. Que o som desta oração ecoe como um cântico de paz sobre os ouvidos cansados. Que cada batida do coração se alinhe ao ritmo da tua presença. Senhor, eu declaro que esta casa está guardada em ti. Que nenhuma força humana ou espiritual possa quebrar essa barreira. Que cada morador seja cercado por anjos. Que os portões espirituais estejam fechados ao mal e abertos apenas à tua vontade. Que os corredores se tornem caminhos de luz. Que o teto se torne abrigo de glória. Que o chão seja solo santo, onde o teu espírito pisa. Eu declaro, em nome de Jesus, que o inimigo não terá voz, nem poder, nem direito sobre esta noite. Que toda opressão seja desfeita. Que todo medo seja substituído pela certeza da presença divina. Que toda dúvida seja vencida pela fé que nasce da tua palavra. E mesmo que a madrugada avance, o coração permanecerá firme. Porque onde o Senhor habita, a noite não tem poder. Porque a tua presença é o próprio descanso. Senhor, eu declaro que este lar é consagrado a ti. Que o teu Espírito Santo seja o guardião das portas, o protetor dos sonhos, o vigia dos pensamentos. Nenhum mal passará, porque o Senhor está de pé, vigiando cada alma, sustentando cada respiração. Eu declaro que o sono será tranquilo, que o corpo será restaurado, que a mente será silenciada, que o coração será aquietado, que esta madrugada não será de tormento, mas de renovo. E ao amanhecer, haverá paz, haverá leveza, haverá gratidão, porque o Senhor esteve aqui, porque o teu nome foi invocado, porque o teu poder foi manifesto. Esta não é apenas uma oração, é um decreto de fé, um selo espiritual, uma aliança entre o céu e este lar. A partir de agora, este ambiente está blindado pela presença de Deus. Nenhum mal resistirá, nenhum medo permanecerá. Nenhuma força contrária suportará o peso da glória divina que habita aqui. Em nome de Jesus, tudo está selado, tudo está guardado, tudo está em paz. Oração guiada. Parte 2. Purificando a noite. Senhor, agora que a tua presença enche este ambiente, eu clamo por uma purificação completa. Vem, Espírito Santo, e limpa tudo o que ainda pesa sobre esta casa, sobre esta mente, sobre este coração. Passa com teu fogo suave e santo sobre cada canto, sobre cada pensamento, sobre cada lembrança que ainda traz inquietação. Que nenhuma sombra permaneça, que nenhuma energia estranha continue, que nenhum medo encontre morada aqui. Espírito de Deus, eu te peço, entra nas áreas invisíveis da alma. Visita os lugares onde o coração guarda o que não consegue explicar. Toca as feridas que o tempo não curou, os traumas que voltam nas madrugadas, as dores que silenciosamente roubam o sono. Transforma essas lembranças em testemunhos de restauração. Onde havia peso, traz leveza. Onde havia medo, coloca coragem. Onde havia culpa, derrama perdão. Senhor, purifica o ar desta casa. Purifica o som, o ambiente, o clima espiritual. Que toda influência do mal seja expulsa e que os anjos façam guarda neste lugar. Que cada canto seja tomado pela tua glória. Que o som desta oração seja como um perfume suave subindo ao céu e como uma espada descendo sobre as trevas. Eu oro agora por libertação total. Se existe qualquer laço espiritual que ainda conecta esta pessoa a experiências ruins, a medos antigos, a palavras negativas, que tudo isso seja cortado em nome de Jesus. Nenhum espírito de confusão, nenhuma opressão, nenhuma perturbação noturna resistirá à tua luz. A tua palavra declara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
E é essa liberdade que agora desce sobre esta alma. Espírito Santo, percorre este lar. Vai de cômodo em cômodo. Passa pelas portas, pelas janelas, pelos corredores. Se há qualquer brecha espiritual, fecha agora com o teu sangue. Se há qualquer objeto que não traz paz, revela. Se há lembranças que carregam dor, cura. Se há histórias que ficaram abertas, sela. Se há feridas não resolvidas, toca com o teu amor e cicatriza. Purifica também os pensamentos. Silencia o excesso de raciocínios, as repetições mentais, as preocupações que consomem. Traz foco, traz quietude, traz descanso interior. Que esta mente aprenda a repousar em ti. Que o coração aprenda a confiar mesmo sem entender. Que o corpo obedeça ao comando da paz e relaxe sob a tua presença. Senhor, limpa também o ambiente espiritual desta noite. Tudo o que não vem de ti, tudo o que tenta roubar o descanso, tudo o que se alimenta do medo, que seja dissolvido agora. Que a atmosfera mude, que o ar se torne leve, que o clima espiritual desta casa seja tomado por uma paz sobrenatural. Espírito Santo, passa sobre este lar como um vento que varre e renova. Varre as ansiedades, varre os temores, varre as dúvidas e, em lugar disso, deposita serenidade. Que a tua presença se torne tangível, perceptível, real. Que esta pessoa sinta o ambiente mudar enquanto ouve. Que perceba a leveza tomando conta do corpo, da mente, da alma. Senhor, consagra esta noite a ti. Toma controle das horas que virão, dos sonhos que se formarão, dos pensamentos que irão circular. Que cada minuto de sono seja abençoado. Que nenhuma perturbação espiritual se aproxime. Que o coração descanse no teu colo e o corpo se renda à paz. Se alguma palavra de maldição foi lançada, seja quebrada. Se alguma lembrança tenta voltar, seja apagada. Se alguma tristeza ainda insiste, seja transformada em gratidão. Que esta noite seja marcada pela tua pureza e não pelo medo. Que este lar se torne um santuário de descanso e esta cama um altar de confiança. Espírito Santo, sela o ambiente, sela o corpo, a alma e o espírito com a tua presença. Que nenhuma influência externa consiga penetrar, que nenhum ruído espiritual encontre brecha, que os anjos façam vigília e que o teu espírito permaneça até o amanhecer. Senhor, tudo o que estava confuso, que se alinhe agora. Tudo o que estava pesado, que se torne leve. Tudo o que estava agitado, que se acalme. Que o coração bata em ritmo de paz. Que a respiração se torne tranquila. Que a mente encontre repouso. E enquanto o corpo descansa, que o teu espírito continue agindo. Curando o invisível, restaurando o quebrado, renovando o que se perdeu. Que os sonhos desta noite sejam revelações do teu cuidado. Que a madrugada não seja mais tempo de medo, mas de encontro com o teu amor. Senhor, esta casa te pertence. Esta noite é tua. Este coração é teu. E onde o teu nome é invocado, o mal não resiste. Onde o teu espírito habita, o medo se desfaz. Onde a tua presença reina, o descanso é inevitável. Em nome de Jesus eu declaro, esta noite será pura, tranquila, protegida e abençoada, porque o Senhor está aqui. Visualização profética, a luz que vigia o teu sono. Agora feche os olhos, respire profundamente, sinta o ar entrar, leve, suave, purificando o corpo. O que antes estava tenso começa a se soltar. O que estava pesado começa a aliviar. A presença de Deus começa a se manifestar, silenciosa, mas poderosa. Imagine o quarto onde você está. O ambiente está quieto. O mundo lá fora parece distante. E neste silêncio algo começa a mudar. Uma luz suave começa a descer do alto. Ela é dourada,
cálida, viva. Não é uma luz comum, é a presença de Deus. Ela desce lentamente, como um véu de pureza e poder, preenchendo o espaço ao seu redor. Primeiro ela toca o teto, iluminando tudo o que antes estava escuro. Depois desce pelas paredes, alcança o chão, envolve os móveis, as portas, as janelas. Tudo começa a brilhar de maneira discreta, como se o próprio céu tivesse visitado o seu lar. Essa luz não é apenas visível, ela é sentida. Ela toca o seu corpo e penetra o seu espírito. Ela alcança lugares dentro de você que há muito tempo estavam sombrios. Aonde ela toca, o medo desaparece. Onde ela chega, o cansaço vai embora. Onde ela repousa, o coração desacelera. Essa é a luz que vem do trono de Deus, e nada pode resistir a ela. Agora, veja essa luz envolvendo a sua cama. Como um manto invisível, ela cobre o colchão, os travesseiros, os lençóis. E onde há a presença divina, o mal não tem poder. Onde há luz, as trevas não conseguem permanecer. A atmosfera muda, o ar fica mais leve, a mente se acalma. O corpo começa a relaxar profundamente. Imagine que essa luz vai se expandindo, formando um círculo ao seu redor, um escudo de proteção celestial. Dentro dele, nada de ruim pode entrar. Nenhuma perturbação, nenhum pesadelo, nenhuma energia estranha. Apenas paz, apenas descanso, apenas a presença de Deus. Agora visualize o anjo do Senhor se posicionando ao lado da sua cama. Ele está de pé, vigilante, silencioso, com espada desembainhada, pronto para guardar o seu sono. Ao redor da casa, outros anjos se posicionam nas portas, nas janelas, nas entradas. O lar está cercado. Nenhum mal encontrará passagem, nenhum som do inimigo será ouvido. Há um exército espiritual de guarda. O próprio Deus está aqui. Ele observa, cuida, vela, guarda. A sua presença é como uma muralha de fogo que envolve este ambiente. Nada pode atravessar, nada pode perturbar. O Espírito Santo habita este lugar. Agora, sinta o toque dessa luz sobre o seu peito. Ela entra como um bálsamo e acalma o coração. O ritmo desacelera. A mente silencia. Os pensamentos se alinham à paz. O corpo entende que está seguro, que não há mais nada a temer, que o tempo da inquietação acabou. Essa luz é viva. Ela respira junto com você. A cada inspiração, ela entra mais fundo. A cada expiração, ela leva embora a tensão, a angústia, o medo. O corpo relaxa completamente. Os ombros se soltam. O maxilar se desfaz da rigidez. Os músculos cedem e uma paz profunda toma conta do ser. Agora, imagine que essa luz toca também o seu espírito. Dentro de você há um santuário, um espaço secreto onde o Espírito de Deus habita. E essa luz se acende ali, dentro do seu coração. Ela cresce, ilumina, aquece. Ela não apenas te cerca, ela te transforma. Ela faz do seu interior um templo santo. Onde havia culpa, há perdão. Onde havia medo, há confiança. Onde havia solidão, há presença. Onde havia dor, há descanso. E Deus fala silenciosamente ao teu coração. Eu estou aqui. Você não precisa lutar mais. Eu vigio o teu sono. Eu guardo os teus sonhos. Eu protejo a tua alma. Nenhum mal te alcançará. Eu ordenei aos meus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Agora, sinta o ambiente totalmente transformado. O ar está diferente. O espaço parece maior, mais claro, mais leve. É como se o próprio céu tivesse se curvado para cobrir você. O medo perdeu o poder. O corpo está sereno. O espírito está em paz. A luz permanece sobre você. Ela não apaga, não se afasta, não enfraquece. Ela fica.
E enquanto você dorme, ela continuará acesa. O Espírito Santo continuará em vigília, os anjos continuarão em guarda, e o amor de Deus permanecerá constante até o amanhecer. Nada poderá perturbar o teu descanso. Nenhum ruído espiritual, nenhuma lembrança ruim, nenhuma ansiedade noturna. Porque agora o próprio Deus fez morada neste lugar. Durma em paz. Respire fundo mais uma vez. Deixe o corpo ceder à calma. O Senhor está aqui. E onde Ele está, a segurança eterna. Silêncio sagrado e respiração da paz. Agora, o ambiente está tomado por uma serenidade que você quase pode tocar. O ar parece mais leve, o tempo desacelera, e tudo o que antes pesava começa a se dissolver. É neste instante que Deus convida você a entrar no silêncio. Não o silêncio vazio, mas o silêncio sagrado. Aquele em que o coração escuta o que a alma não consegue dizer em palavras. Respire fundo, inspire lentamente. Sinta o ar entrar pelas narinas, percorrer o corpo, preencher o peito. Agora expire soltando o ar com calma. Deixe sair também o medo, o peso, as lembranças do dia. Tudo o que foi excesso se desfaz. A respiração agora se torna uma oração silenciosa. Cada inspiração é um Senhor, estou aqui. Cada expiração é um toma o que eu não posso carregar. O silêncio é o idioma de Deus. É nele que Ele fala. É nele que Ele cura. No meio da quietude, o Espírito Santo se move com suavidade. Você não precisa dizer nada. Não precisa entender nada. Apenas sinta. Ele está presente. O ar que entra é o sopro do Espírito. O ar que sai leva embora o que não pertence mais a você. Agora, tudo está quieto. Nenhum pensamento se agita. O corpo está entregue. O coração rendido. O ambiente se transformou num santuário. E dentro deste santuário há um trono de paz. É o trono de Deus dentro de você. A cada respiração, você sente o corpo mais leve. O peito se expande sem esforço. A mente para de correr. O coração desacelera. O corpo inteiro entra em sintonia com a presença divina. Deus está respirando com você. Ele está te embalando neste momento, como um pai que acalma o filho antes de dormir. O Espírito Santo está ao seu redor e dentro de você. Ele toca sua fronte, aquieta os pensamentos. Ele toca seus ombros, desfaz tensões. Ele toca o peito, acalma o coração. Ele toca a alma, e tudo o que estava fragmentado começa a se recompor. Agora, imagine que a sua respiração é uma onda. Quando o ar entra, essa onda vem do céu, cheia de luz. Quando o ar sai, ela leva embora o que era dor. Vá sentindo esse fluxo, essa troca constante entre o céu e você. É a comunhão invisível acontecendo. O Criador renovando a criação dentro do teu ser. Aquieta o coração. Não há nada que precise ser resolvido agora. Nada que exija força ou resposta. Este é o momento de render o controle e permitir que Deus cuide. Ele sabe das batalhas que você lutou hoje, das que ainda te esperam amanhã. Mas agora é Ele quem luta por você. Enquanto o mundo dorme, o céu trabalha. Enquanto o corpo descansa, o espírito renova. Enquanto você respira, o amor de Deus te envolve como um cobertor invisível, feito de paz e promessa. Sinta essa presença se expandindo. Ela cobre sua mente como um manto branco. Acalma os pensamentos mais insistentes. Silencia o que antes gritava dentro de você. Agora há apenas uma voz suave, a voz do Espírito dizendo: estou contigo, fica em paz. Eu velo pelo teu sono. O silêncio se torna mais profundo. Ele não é ausência de som, é presença de Deus. E neste silêncio, você começa a perceber algo novo.
o coração batendo em ritmo com o do Criador. É como se toda a criação estivesse respirando com você. O universo em harmonia, o corpo, a alma e o espírito alinhados em uma só frequência, a frequência da paz divina. Continue respirando, lentamente, suavemente. Sinta o ar frio entrando, o ar quente saindo e perceba, há um calor que fica. É o amor de Deus permanecendo dentro de você. É a certeza de que, mesmo dormindo, você está seguro. Neste instante, toda resistência cede. O corpo está entregue, a mente repousa, a alma se aquieta. A paz que excede todo o entendimento começa a ocupar o espaço do medo. E quanto mais silêncio há ao redor, mais forte é a presença de Deus dentro de você. Agora, imagine que cada batida do seu coração é uma palavra de Deus sendo dita no ritmo da vida. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Não há mais espaço para o temor. Não há mais ruído interior. Só existe paz. Você está sendo envolvido pela presença que não dorme. A presença que guarda, que vela, que protege. O próprio Espírito Santo está em vigília sobre o teu sono. Nenhum mal te tocará, nenhum pesadelo se aproximará, nenhuma inquietação resistirá, porque o Senhor é o teu abrigo. Respire uma última vez, profundamente. Inspire a presença de Deus, expire a paz de Deus sobre o ambiente e deixe o corpo se entregar completamente ao descanso. Agora, não há nada a temer. O céu está em silêncio, mas esse silêncio é cheio de vida. É o silêncio da promessa. O silêncio que cura, que restaura, que te prepara para o amanhecer. Durma em paz. O Espírito de Deus está aqui. Ele vela por ti. Ele respira contigo. Ele permanece até o dia nascer. Palavra profética de descanso e proteção. O Senhor te diz agora: filho, filha, não temas mais a noite. Eu estou aqui. Enquanto o mundo repousa, eu permaneço desperto. Meus olhos não se fecham, minha mão não se retrai, meu amor não se ausenta. Enquanto você dorme, eu vigio cada respiração, cada batida do seu coração. Nenhum mal se aproximará, porque a minha presença te cerca como muralha invisível. Há anjos posicionados ao redor da sua casa. Eles permanecem em silêncio, mas estão atentos. Sentinelas do céu guardando cada porta, cada janela, cada quarto. Onde havia medo, agora há luz. Onde havia perturbação, agora há paz. Onde o inimigo tentou semear pavor, o Espírito de Deus plantou segurança. Deus sussurra ao teu coração: eu tomo o controle desta noite. A tua alma está sob o meu descanso. O teu corpo está sob o meu cuidado. As tuas preocupações foram recolhidas pelas minhas mãos. Nada escapará do olhar divino. Tudo o que te afligia agora se dissolve na presença daquele que não dorme nem cochila. Acalma o coração. Deus está te cobrindo como um manto tecido de paz, de promessa e de fidelidade. Mesmo que lá fora haja ruídos, ventos ou sombras, dentro deste ambiente reina a luz do Espírito Santo. Nada poderá atravessar o limite da presença de Deus. A tua cama é agora um altar de descanso. O travesseiro que antes recebeu lágrimas será agora testemunha da paz restaurada. O ar que preenche este lugar está purificado pela glória divina. Nenhuma força contrária resistirá. Nenhum pensamento invasivo encontrará abrigo. Nenhum pesadelo terá poder sobre o teu sono. O Senhor diz: eu te dou o descanso que o mundo não pode oferecer. O sono dos justos profundo e restaurador. Enquanto dormes, eu curo o que foi ferido, restaura o que foi quebrado, acalmo o que estava agitado, limpo a tua mente das vozes do medo e renovo teu espírito com a paz do meu amor. Agora, imagine uma luz suave descendo do alto.
Ela repousa sobre você como um cobertor invisível. Essa luz é a presença do Espírito Santo. Ela toca tua fronte, tua respiração, teus pensamentos. Ela desce sobre teu corpo e invade teu coração, enchendo cada parte com serenidade e calor divino. Deus está te dizendo: nada escapará da minha proteção. A tua casa está selada pelo meu nome. Meus anjos se acampam ao teu redor e fazem guarda até o amanhecer. Nenhum espírito de tormento te alcançará. Nenhuma presença de medo resistirá. Eu coloco sobre ti o selo da paz. O tempo parece parar. A mente desacelera. E neste instante sagrado, o Espírito Santo te envolve em plenitude. Tudo o que era tensão se desfaz. Tudo o que era ruído silencia. Tudo o que era peso se transforma em descanso. Agora, ouça com o coração. Eu te guardo, diz o Senhor. Eu te escondo nas minhas asas. Eu te cubro com o meu amor. Mesmo quando você não entende, eu continuo agindo. Mesmo quando você dorme, eu trabalho por ti. O inimigo não terá poder sobre a tua mente. Nenhuma lembrança dolorosa voltará para te inquietar. Nenhum medo da madrugada te perturbará. A escuridão perdeu sua voz, porque a luz do Altíssimo ocupa o lugar dela. Deus está reconstruindo o teu interior. Ele está curando o que se fragmentou no cansaço. Está trazendo paz às áreas que o medo tentou dominar. Está restaurando a confiança de que a noite também é território dele. A presença do Senhor é o teu abrigo. A glória de Deus é o teu escudo. O amor do Pai é o teu descanso. Nada te faltará. Nenhum mal prosperará. Nenhuma flecha noturna encontrará caminho até ti. Agora, a tua alma repousa nas mãos do Criador. O Espírito Santo se assenta sobre o ambiente, selando tudo com harmonia. O teu coração desacelera. O corpo relaxa. A mente se entrega. O sono que vem é presente divino. E nele a cura, a renovo, a restauração. Enquanto a madrugada avança, os anjos continuam de pé. Eles cercam a tua cama como colunas de luz. Eles afastam o mal, vigiam o ambiente e proclamam: aqui habita o Senhor. E onde Deus habita, o mal não entra. O Senhor declara sobre ti: descansa, meu filho. Dorme, minha filha. A tua alma está guardada em mim. Nenhuma sombra ousará atravessar o limiar da tua paz. Eu estarei contigo até o amanhecer, e quando o sol nascer, tu despertarás renovado, fortalecido, cheio da minha presença. Durma agora em tranquilidade. O Espírito de Deus permanece ao teu lado. O céu está em vigília sobre a tua casa. Nenhum mal te tocará, nenhum ruído te assustará, nenhuma sombra prevalecerá, porque esta noite pertence ao Senhor. E ao amanhecer, quando abrir os olhos, você sentirá que algo mudou. O peso se foi, a mente está leve, o coração em paz, porque Deus te visitou durante a noite e selou o teu descanso com o sopro da eternidade. Convite à ação de fé. Se você sentiu algo mudar dentro de você durante esta oração, saiba que não foi apenas emoção. Foi o Espírito Santo te tocando. Houve um mover invisível, mas real. A atmosfera ao teu redor foi transformada, e dentro de você algo foi restaurado. Essa paz que agora envolve teu coração não é passageira. É o selo de que Deus ouviu o teu clamor. O que aconteceu aqui não termina com o amém. Este foi apenas o início de um novo ciclo espiritual na tua vida. E para selar esse recomeço, eu te convido agora a dar um passo de fé. Um ato simples, mas carregado de poder espiritual. Nos comentários escreva: eu durmo em paz sob a proteção de Deus. Essa não é apenas uma frase. É uma declaração profética, uma forma de selar tudo o que foi orado. Quando você escreve, você não está apenas digitando palavras.
está registrando no mundo espiritual o que o céu já declarou sobre a tua vida. É um testemunho público de que a tua fé venceu o medo e de que o teu descanso está agora guardado nas mãos do Senhor. Ao escrever, você está dizendo: Senhor, eu creio, eu recebo a tua proteção, eu descanso em ti. E quando você faz isso, algo acontece. O ato de fé libera o mover de Deus sobre as áreas da sua vida que ainda precisam de paz. Aquele que confessa com fé atrai a presença divina para dentro de casa, para dentro da mente, para dentro da alma. Deus está te chamando para selar o que começou aqui. Há anjos se movendo enquanto você declara a sua palavra. Há correntes sendo quebradas, há pesadelos sendo silenciados, há memórias sendo curadas. O simples gesto de declarar é uma forma de fincar estacas espirituais, marcando o território da tua casa como terreno sagrado, protegido e consagrado ao Senhor. E se o teu coração ainda carrega algo que precisa ser entregue, este é o momento. Fale com Deus. Talvez exista uma preocupação que insiste em te acompanhar, um medo que ainda tenta te cercar, uma lembrança que volta sempre. Diga: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. E então repita: eu durmo em paz, sob a tua proteção. A tua entrega será o selo da tua libertação. Nenhum medo resistirá a uma alma que se rende com fé. Nenhuma perturbação permanecerá onde há rendição verdadeira. Hoje, Deus está transformando o teu descanso em altar de comunhão. Enquanto você escreve, imagine a tua casa sendo cercada de luz. Veja o ambiente sendo preenchido pela presença de Deus. Veja o ar ficando leve, o coração se acalmando, o corpo relaxando. Sinta o peso indo embora. O medo já não encontra espaço, porque a fé agora habita onde antes havia angústia. E se esta oração falou profundamente com você, se de alguma forma ela te trouxe paz, consolo ou direção, eu quero te pedir um segundo ato de fé. Permaneça conosco. Faça parte deste espaço sagrado. Aqui cada oração é uma semente de esperança. Cada palavra é um convite para que Deus haja novamente. Ative as notificações e volte sempre que precisar de descanso, paz ou fortalecimento espiritual. Que este canal seja o teu refúgio, o teu abrigo em meio ao barulho do mundo. Aqui o Espírito Santo fala, consola e te lembra que você não está só. Compartilhe este vídeo com alguém que também tem acordado assustado, que tem lutado contra noites ruins ou medos silenciosos. Talvez essa pessoa precise ouvir exatamente o que Deus falou com você hoje. Às vezes, uma simples oração enviada no momento certo muda o rumo de uma vida. E se você quiser deixar nos comentários o seu testemunho, conte o que sentiu. Pode ser uma frase, uma palavra ou um agradecimento. Cada testemunho edifica, cada relato acende a fé de quem lê. Há pessoas que serão curadas apenas ao ler o que Deus fez por você. Hoje, o céu se moveu dentro da tua casa. O ambiente foi limpo, o coração foi acalmado e a tua alma foi selada pela paz divina. O medo não vai mais te acordar no meio da madrugada. O teu sono será profundo, porque o Senhor te envolve. E quando você fechar os olhos esta noite, lembre-se, você não está dormindo sozinho. O céu está de guarda. O Espírito Santo vela por ti. A tua casa está cercada de luz. E quando o amanhecer chegar, você verá que tudo foi transformado. Porque a presença de Deus não visita, ela habita. Encerramento profundo e inspirador. Agora que o silêncio envolve o ambiente, feche os olhos e permita que esta paz te abrace por inteiro. Tudo o que precisava ser dito, foi dito. Tudo o que precisava ser entregue, já foi entregue. O medo perdeu a voz, a ansiedade perdeu a força,
e o teu coração encontrou abrigo. O que antes era agitação, agora é descanso. O que antes era escuridão, agora é luz suave, calma e constante. Sinta o ar entrando pelos pulmões. É leve. A respiração está tranquila. O corpo começa a descansar e a alma se aquieta. O Espírito Santo permanece aqui. Ele não foi embora. Desde o primeiro instante em que você abriu seu coração nesta oração, o céu desceu sobre o teu lar e fez morada. O ambiente foi purificado, as brechas foram fechadas e uma muralha invisível de luz agora te protege. Você não está mais sozinho. Há anjos posicionados ao redor da tua casa. Eles estão à porta, nas janelas, ao lado da tua cama. Nada poderá te perturbar esta noite, porque o próprio Deus colocou sentinelas espirituais para te guardar. Há uma presença real cercando o teu descanso. Você pode se entregar totalmente, sem medo, sem resistência. O céu está em vigília enquanto você dorme. Enquanto o sono chega, Deus trabalha. Ele alinha o que está fora do lugar, restaura o que foi ferido, acalma o que ainda dói. O Espírito Santo toca lembranças, emoções e pensamentos, curando feridas antigas, apagando ecos de dias difíceis. A cada respiração, o teu corpo se renova. A cada batida do coração, a paz se aprofunda. O que te acordava no meio da madrugada não terá mais poder. As perturbações espirituais que antes te cercavam foram dissolvidas pela luz divina. A mente está protegida, os sonhos serão tranquilos, e o teu espírito repousa no colo de Deus. Há uma unção de descanso sendo derramada sobre ti agora. Ela cobre tua mente, tua alma e o teu corpo. Veja em tua imaginação um manto branco e luminoso descendo suavemente sobre ti. Ele cobre teus ombros, tuas mãos, teus pés. Esse manto é a presença do Espírito Santo. Ele te envolve e te aquece. Nada de mal pode atravessar essa cobertura. Nenhum ruído, nenhuma lembrança, nenhum pensamento intruso pode quebrar essa paz. O teu coração está protegido dentro da presença de Deus. Talvez por muito tempo você tenha dormido com o corpo cansado e a mente acordada, tentando se defender do invisível. Mas hoje isso termina. Deus é o teu escudo, a tua alma pertence a Ele. Nenhum inimigo poderá te tocar, nenhum medo poderá permanecer. O que antes te perseguia no escuro agora foge da luz que habita em ti. E se algum pensamento tentar te perturbar durante a noite, apenas diga em silêncio: o Senhor é o meu descanso. Essas palavras são uma chave espiritual. Elas abrem as portas da paz e fecham as portas do medo. Elas lembram o teu espírito de quem te guarda, de quem te sustenta, de quem vela por ti enquanto o mundo dorme. Agora, tudo o que resta é descansar. Permita que o sono venha como um presente de Deus. Deixe o corpo se entregar, deixe a mente desacelerar. Cada músculo relaxa, cada respiração se torna mais profunda e o coração bate em ritmo de confiança. O Espírito Santo te embala com ternura e te envolve em amor. Enquanto dorme, Deus fala contigo em silêncio. Ele acalma os pensamentos, renova o ânimo, prepara o novo amanhecer. E quando o dia nascer, você não acordará com medo, acordará com leveza, acordará com esperança, porque o que te cercava de angústia agora te envolve em graça. A presença de Deus permanecerá contigo mesmo após o último som desta oração. Ela não se apaga, não se dispersa, não se esgota. Ela segue contigo onde quer que vás, dentro e fora da tua casa. O que começou como uma oração termina como um pacto, o pacto do descanso divino. Que esta noite seja um marco na tua vida. Que a partir de hoje,
o teu quarto seja um altar de paz, que a tua cama se torne um refúgio de cura, que cada madrugada seja lembrada como um reencontro com Deus, e que, em cada amanhecer, tua alma desperte em gratidão, porque o Senhor te guardou mais uma vez. Agora, apenas respire e receba. Tudo está bem. Tudo está guardado. Tudo está entregue. O céu está sobre você. E nesta noite, enquanto o mundo dorme, o próprio Deus vela pelo teu sono. Durma em paz, sob o abrigo do Altíssimo, e quando abrir os olhos pela manhã, saiba, você acordou nos braços da graça